Boa noite! Sejam bem-vindos à Nova Igreja Batista Tabernáculo. É uma grande alegria ter você aqui. Procure rapidamente um lugar para sentar. Tem bastante lugar aqui na frente, corra aqui para frente. Você que está chegando agora, nós estamos em um só culto, mas tem lugar para todo mundo. Tem 2.000 e poucas cadeiras aqui, então vai dar tranquilo todo mundo aqui. Procure um lugar para sentar. Se tem um lugar do seu lado, levante a mão aí. Se tem um lugar do seu lado, olha aí, ó. Tem bastante lugar ali, só que não tem gente para levantar a mão, não é? Mas que bom ter você aqui nessa noite tão especial. Sempre que os filhos de Deus se reúnem, é sempre um dia especial. Entenda que o culto começou. E agora nós vamos direcionar os nossos pensamentos a Deus. Você vai esquecer as suas conversas. É importante conversar antes do culto, né? Aquela comunhão com os irmãos, isso é fantástico. Mas quando o culto começa, é importante entender que a nossa atenção, ela se volta para Deus. Totalmente. Com as músicas, com os avisos, com cada palavra dada, com a mensagem, tudo isso faz parte do culto. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui com uma pequena parte dos jovens da nossa igreja. Olha que bênção, olha quanta turma bonita, quantos rapazes elegantes. E quantas meninas lindas. O meu sonho, eu tenho vários sonhos na minha vida, mas um dos meus sonhos é essa turma aqui casando nos próximos 5 anos. E vocês casem-se um com o outro, aí se estiver do lado do outro, já vai conversando. Porque isso significa, sabe o quê? Significa famílias santas. Homens e mulheres com o mesmo princípio, com a mesma fé. E vão gerar filhos santos, que vão amar a Deus, e vão divulgar esse evangelho. E isso é bom? É ou não é bom? Isso é fantástico. Então, é muito bom estar com vocês hoje, jovens. E eu fico lembrando que um dia desse eu estava aí, um dia desse. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E entenda isso, o tempo passa rápido. Não perca os times da vida, entendeu? E que Deus abençoe, que Deus guarde. Nós vamos começar com a palavra de oração essa noite. E nós temos o costume aqui, se você estiver entrando, quando a gente começa a orar, onde você estiver, você para e nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia tão especial, o dia que a tua igreja se reúne para estar nessa comunhão, para adorarmos a Ti, a engrandecer o Teu nome nesse ajuntamento, nessa adoração. Nos ajuda, Deus, a Te adorar em espírito e verdade. Que de fato as nossas mentes estejam voltadas para Ti hoje à noite, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te louvar, para receber a Tua palavra. Obrigado por tudo que tem nos dado. Nos dá uma noite cheia da Tua paz, da Tua alegria, do Teu ensino. É o que Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nessa noite, juntamente com esse coral de jovens, nós queremos cantar que não há Deus como o nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa canção. E o seu reino é para sempre, com palmas. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu.
como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. O sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Ao nosso grandioso Deus, nós queremos dizer, nós queremos cantar que possa ser muito mais de Cristo em cada escolha, em cada caminho, em nossa vida. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, deitado a viver por mim, me tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Deus. Perto assim eternamente eu quero estar. Que seja bem mais em ti, e zero de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti. E zero de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo que sou, traz-me pra mais perto, pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti, perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente eu quero estar. Que seja bem mais em ti e zero de mim. Que cresças eu diminua sempre mais por ti. Zero de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, zero de mim. Bem mais de ti, zero de mim. Bem mais de ti, zero de mim. Bem mais de ti,
Zero de mim, bem mais de ti. 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 Deus grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei. Deus, perto assim eternamente eu quero estar. Seja bem mais de ti e zero de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti. E zero de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Que seja sempre mais de ti, Senhor, em nossas vidas. Certamente nada se compara ao amor de Deus em nossas vidas, que deixou a sua glória para habitar entre nós. Vamos continuar louvando. Nada se compara, nada se compara ao teu amor, que deixou sua glória e habitou entre nós. Foi pecador, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, o seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras, por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor, que deixou sua glória e habitou entre nós. E tudo foi tentador, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, o seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos leva a paz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim,
Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Tu és o sacrifício perfeito, Senhor. Pastor Kelson. Que maravilha! Se você é jovem, de 15 a 30 anos, ou conhece algum jovem de 15 a 30 anos, eu não sei por que você não está no Nova Jovens aqui. Olha que turma bacana, isso aqui é uma parcela pequena, né? Já são 600 e poucos jovens, eu acho que agora no final do ano que vai vir uma turma do Teens aí que já veio, vai chegar nos 700 jovens. Gente, que milagre! Que milagre! 700 jovens que se reúnem todos os sábados aqui para louvar a Deus, para aprender mais sobre Deus. Isso é uma maravilha o que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Gente, hoje nós tivemos o primeiro ensaio geral do Sonho de Natal. E foi muito bom. Tivemos aqui, eu fiquei espantado com a quantidade de gente. Eu acho que tinha umas 900 a 1000 pessoas aqui só que faziam parte da peça e contra a regra, enfim. É muita gente envolvida, olha, muita gente. E o ensaio foi muito bom, foi bem produtivo, né? Precisamos apenas de alguns refinamentos e Deus tem nos abençoado, porque o dia está chegando da nossa estreia, que vai ser do dia 13, vai ser no dia 13 de dezembro até o dia 25, ininterruptamente. Todos os dias vai ter apresentação, de segunda a sexta às 20 horas e sábado e domingo às 17 e às 20 horas, tá? Na sua cadeira tem 3 convites desses. Então todo mundo deve ter recebido esse convite. Em cada cadeira nós colocamos 3 convites. Então já pega esse convite e convide aquela pessoa específica, aquele seu amigo, aquela pessoa que você conversa, que você sai para lanchar de vez em quando, que você tem uma certa intimidade, e você aproveita para convidar para o sonho de Natal. Já agenda uma data com eles, dá esse convite para ele não esquecer, e vai ser uma grande bênção mesmo. Nós ainda temos camisas, tá? As cores eu já mostrei, o pessoal já sabe, a vermelha, a verde, a marrom, que está bem bonita, a cor de vinho, todas elas estão lindas, né? E a preta. Então, se você quiser a sua camisa, ao final ainda dá tempo de você encomendar a sua camisa, e pegar a sua camisa e divulgar o sonho de Natal. Na quinta-feira agora nós tivemos na Ponta Negra, né, na segunda parada do sonho de Natal, tinha bastante gente, foi muito bom, foi muito legal para a gente poder divulgar o sonho de Natal. E lembrando que dia 7 também vai ter uma última divulgação e vai ser incrível. Para o sonho de Natal, nós vamos abrir hoje, pós o culto aqui, acabou o culto, nós vamos abrir vagas para o bebê Jesus. Toda mãe que tem bebê pequeno, ai, meu filho vai ser o bebê Jesus, quero filmar. Então, é a sua oportunidade, tá? Nós estaremos fazendo as inscrições hoje, existe uma escala, o seu bebê não vai se apresentar todos os dias, tá? Tem uma escala bem flexível, mas tem alguns requisitos, preste muita atenção. Esse bebê, ele tem que ser de pais daqui da igreja. Não é para você chamar, ai, a minha prima teve um bebezinho lindo e eu queria trazer ele, não. Esse bebê Jesus tem que ser daqui da igreja, com os pais da igreja, tá? Para a gente não ter problema, tá? Então, primeiro requisito, tem que ser membro aqui da nossa igreja, tá? E os pais precisam estar em um GA, tá? Isso é importante. Esse bebê precisa ter até 4 meses, gente. Às vezes o pessoal traz um bebê de 1 ano e meio, o menino já está né? O José não consegue nem levantar o bebê, tá? Então tem que ter até 4 meses. E tem mais um requisito, nós vamos ter que pesar o seu bebê. Porque tem menino de 4 meses que já anda, já sai correndo, enorme, né? Aí não dá, tem que ser um bebê pequeno ali, que caracterize mais ou menos um bebê recém-nascido, que é o que vai ser encenado aqui na peça O Sonho de Natal, no Nascimento de Jesus, tá bom? E as inscrições vão ser agora no final do culto, ali à minha esquerda, está escrito ali, ó, bebê
Jesus, tá bom? Então, se você tem o seu bebezinho, não importa, pode ser menino, pode ser menina, porque a gente não sabe, de longe não dá para ver, né? E se tiver dentro desse perfil aqui, você se inscreva lá e vai ser uma bênção já, recém-nascido, e já vai atuar, né, para milhares de pessoas aqui na nossa cidade, né, já começar servindo a Deus. Vai ser realmente uma grande maravilha. Gente, esse momento eu queria reconhecer alguns casais que são batalhadores demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma igreja, ela é composta de várias frentes de trabalho. E uma das grandes forças de trabalho em uma igreja é os jovens. Isso é inquestionável. Tá? Igreja que não tem jovem é uma igreja morta. Infelizmente. E tem muitas. Igreja precisa de jovem, precisa de criança, precisa de adolescente, precisa de idoso, precisa de todas as idades. Mas uma das grandes forças de trabalho de uma igreja são os jovens. Né? Porque o jovem ele tem mais tempo, em geral, né? Em geral o jovem tem mais tempo. Todo dia que você vem aqui na igreja tem um monte de jovem aqui. E a gente sabe que para o adulto é mais difícil, tem um trabalho, tem outras questões, família e tal. Então o jovem ele tem mais tempo. E como ele tem mais tempo, ele acaba sendo uma força de trabalho maior para o reino de Deus e para a igreja. E eu queria agradecer os adultos e casados que trabalham na liderança dos jovens, a liderança de ministério, que boa parte também já são da liderança de ministério, sonho de Natal, de triado e outras coisas. E eu queria que ficasse de pé todos esses casais, essas pessoas que trabalham com os jovens, os novos jovens aqui da nossa igreja. Fique de pé, inclusive o pastor Denis e a Camila, tá? Fique de pé. Olha essa turma aí, ó. Olha que turma bonita, ó. Toda essa turma, eles estão aqui horas e horas e horas e horas e horas trabalhando com os jovens, responsável pelos ministérios, e ajuda o pastor Denis a levar esse ministério que está cada vez mais se tornando um ministério enorme. São quase 700 jovens, gente, é muita gente. É uma igreja dentro da igreja. E tem sido realmente uma grande bênção trabalhar com vocês, e que vocês continuem sendo bênção. Eu não sei se você sabe, mas o seu contrato já foi renovado automaticamente. Tá? E não jogue a toalha, é uma honra servir a Deus. E muito obrigado, e a igreja agradece. E deixa eu falar uma coisa para você, para incentivar você. Você não tem ideia da sua influência com esses jovens. Você não tem ideia das suas palavras, do seu exemplo, da sua liderança. A influência que é na vida desses rapazes e dessas jovens lindas que estão ali observando. Pessoas a quem possam ser um referencial. E vocês são bênção para a nossa igreja. Isso me ajudou muito na minha juventude, quando eu tive as pessoas que foram meus mentores, meus tutores, que eram os líderes da igreja na época. E até hoje eu lembro das lições que servem para o meu ministério hoje. E vocês são grande bênção mesmo para a nossa igreja. E que Deus abençoe vocês. Você pode sentar. E eu queria aproveitar esse momento para conversar com você que é casado. Eu quero falar com os casados. Eu quero incentivar hoje, nós trouxemos os jovens aqui, o programa está todo com eles, que eu quero incentivar você a trabalhar com esses jovens. Nós abrimos um tempo atrás para o Kids, para o infantil, para os teens, e hoje é o nosso momento de separar alguns casais para trabalhar no Ministério de Jovens no ano de 2026. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ser sincero. Esse ministério aqui não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque esses jovens aqui,
eles precisam de alguém que eles possam olhar e dizer bem assim: um dia eu quero ter um casamento igual desse daí. Um dia eu quero ter uma vida profissional igual desse camarada, igual dessa mulher. Um dia eu quero criar os meus filhos que nem esse casal cria. Um dia eu quero ter um casamento feliz que nem o desse casal. Isso significa que você precisa ser referência diante de Deus, primeiramente. Que você seja uma pessoa bem casada, bem resolvida. Sim, vai ter os seus problemas, isso faz parte. Mas que você seja bem casado, que você tenha uma vida feliz, que você ame a Deus em primeiro lugar, que você procure dar exemplo, para que esses jovens possam olhar. É isso que precisa dentro das igrejas. E não adianta a gente pegar jovem para liderar jovem, né? Tem uma expressão na Bíblia um pouco radical, e fala bem assim, que é cego guiando cego. E a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que esses jovens possam olhar para pessoas mais maduras, pessoas com 30, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60 anos, e olhar para a vida dessas pessoas e ver o exemplo das mulheres no comportamento digno, dos homens que honram a Deus e suas famílias. Tá? E hoje nós estamos buscando pessoas assim, adoradores que adorem espírito e verdade, homens e mulheres arrojados, que vão ser exemplos para esses jovens. Se você não é exemplo, nem venha, porque você vai ser um problema. Inclusive esse ano nós tivemos que tirar algumas pessoas que não eram exemplo para as nossas jovens, para os nossos jovens, não eram exemplos. E a gente faz e tira, porque o reino de Deus ninguém pode brincar, o reino de Deus não é uma brincadeira. E hoje eu queria conversar com você que é casado, a dedicar um pouquinho do seu tempo para ser uma grande influência espiritual na vida desses jovens. E o reino está crescendo, são quase 700 jovens. E quem que eles vão ter como exemplo? Você. É você que está aqui, é você que faz parte dessa igreja. Então, eu queria convidar casados, homens e mulheres casados, tá? que tenham uma disponibilidade para trabalhar em 2026 com os jovens. Esse ministério, experimente, você vai gostar. Tá? Então, quais são os requisitos? Ser casado, ter no mínimo 2 anos de NIB. Por quê? Preste atenção. É importante que você tenha o DNA da nossa igreja, o DNA de Deus e o DNA da nossa filosofia de trabalho. E você precisa pelo menos de 2 anos para você entender como Deus trabalha aqui nessa igreja. Então, você precisa ter 2 anos, tá? No mínimo aqui de igreja. Você ter o Um com Deus, que é o nosso curso de entrada, tá com o seu CNIB ativo, porque você é exemplo para esses jovens. Tá? Você participar de um GA, está participando de um GA, e não pode ser o seu primeiro ministério, porque nós queremos pessoas com certas experiências, porque são multifrentes de trabalhos para trabalhar com essa juventude tão linda e tão motivada. E eu espero que Deus e o Espírito Santo esteja tocando no seu coração nesse momento. E ao final do culto vai ser, Denis? Ao final do culto ali, ó, você vê que jovem tudo é diferente, né? Já tem ali um painel bem diferenciado, e você vai lá e se inscreve. Vá lá como casal e se inscreva. E diga para Deus bem assim: Deus, eu aceito o desafio de ser uma influência, uma boa influência na vida desses jovens. É o que nós estamos precisando, gente. No mundo e dentro das igrejas. Homens e mulheres que sejam influências para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Tá? E hoje é o seu dia, chegou o seu dia. Já esteja conversando com Deus aí nesse exato momento. Tá? E quando acabar o culto, você se desloca ali para a minha esquerda, vai ter uma equipe lá fantástica, você se inscreve, e o pastor Denis junto com a equipe dele vão conversar, e vão ter muitas conversas, e alinhando, isso é para 2026, tá, gente? É para 2026, tá? E vai ser certamente uma grande bênção
ao Ministério de Jovens em 2026. Hoje, para nossa alegria, nós tivemos 3 batismos. Eu queria que você ficasse de pé. A Luana, a Carliana e o Luiz, fica de pé onde você está. Fica de pé, cadê? Ali, aqui. E tem mais. Ali, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Que turma bonita. Eu fico feliz com isso. Olha, todos os domingos, pessoas se batizando, a igreja crescendo. Não para nos orgulharmos, jamais, mas simplesmente por ter o privilégio, a honra de poder cooperar no reino de Deus, simplesmente por isso. E nós queremos que Deus envie mais. Queremos ou não queremos? Quanto Deus mandar, nós vamos dar o nosso jeito aqui, e nós vamos cuidar de ser uma influência espiritual e levar Jesus para essas pessoas, que essa, de fato, é a nossa grande missão. Vamos continuar louvando. Vamos continuar cantando, e para essa canção eu quero te convidar a ficar de pé. Uma música que Nova Jovens ama cantar, e a igreja também. Vamos cantar assim: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Senhor, para te dar o louvor que é devido com nossas vidas. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Brilha, brilha, brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E aí
ainda de pé. Vamos continuar cantando, espalhando a mensagem de Cristo até que Ele venha. Vamos com palmas. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que Ele Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Você pode sentar. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos o teu povo, somos a tua igreja. Faça a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Como jovens, queremos ser instrumentos de Deus. Tu és a luz que brilha
verdade sempre permanecerá. O teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá. Tu és a luz, tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. E a tua verdade sempre permanecerá. O teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Pastor Kelson. Esses são jovens da nossa igreja, na verdade parte dos jovens, né? Não dá para colocar todo mundo aqui em cima. E que maravilha, que bênção, que bênção, que bênção. Servir a Deus é bom demais. Não tem nada melhor nesta vida do que se religar em Deus, ter o Espírito Santo, servir a Deus até que Ele venha. E essa é a nossa missão como igreja. A semana passada nós começamos uma mensagem e não terminamos.
baseada no livro de Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós falamos domingo passado que o livro de Romanos é talvez um dos livros mais teológicos da Bíblia, escrito por Paulo, e comentamos também que do capítulo 1 ao capítulo 11, existe uma doutrina muito forte de salvação, eleição de Deus, de nome escrito no livro da vida, vida nova em Cristo, que nada vai separar você do amor de Deus, que você é filho, que você não perde a sua salvação. E existe uma doutrina muito forte do capítulo 1 ao 11, e a partir do capítulo 12, Paulo começa com a prática dessa doutrina. E nós falamos domingo passado que nós somos chamados. Paulo rogo-vos, irmãos, que você se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da razão, depois de saber tudo o que Deus fez por você. Morreu, ressuscitou, lhe dando a oportunidade de se religar novamente com Deus, garantindo que nada vai separar você do amor de Deus, que não há nenhuma condenação a você, que todos os seus pecados foram perdoados. Agora, não resta mais nada a não ser se apresentar a Deus. Falamos também, domingo passado, que essa palavra que Paulo dá inicialmente, ele faz um apontamento ali ao sacrifício do Velho Testamento, onde se sacrificavam animais. O animal tinha que ser um animal imaculado, limpo, puro. E ali ele era apresentado com vários objetivos. Um deles era de adorar a Deus, às vezes para a remissão de alguns pecados e outros objetivos a mais. E Paulo fala agora que agora o sacrifício não é mais com o animal, porque Jesus se sacrificou por nós. O cordeiro foi morto, e a Bíblia fala que ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida. E agora o sacrifício nosso é vivo, é a nossa vida. E esse é o nosso culto da razão, o nosso culto racional. Depois de entender tudo que Jesus fez por nós, Paulo roga que agora o mínimo que nós temos que fazer é nos apresentar a Deus com vidas santas, puras e agradáveis, e fazer isso de forma racional, entendendo que tudo em nossa vida é adoração a Deus. Não é só aqui na igreja, não é só nesse auditório, mas é o momento que você está dirigindo, é o momento que você está dando aula, é o momento que você está na sua profissão, é o momento que você está em casa com a sua família, é nos esportes, é na sua prova, é na sua matéria, é com seu vizinho, aonde você estiver, ali é uma apresentação viva a Deus, uma apresentação racional de que aquele momento é um momento de adoração a Deus. E tudo isso nós falamos no domingo passado. Estou apenas lembrando você, para você pontuar e se situar de onde paramos. E logo após, Paulo, no segundo versículo, ele fala que depois de saber tudo isso, nós não devemos nos conformar ao mundo, tomar a forma do mundo. E isso é um alerta de Deus. Não se conforme, não tome a forma do mundo. Falei domingo passado também que essa palavra no grego significa entrar no esquema. Deus está falando para mim e para você: não entre no esquema do mundo. Nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. E Paulo dá uma lista de coisas que Deus reprova, coisas que o mundo faz e que Deus reprova. E ponto final. Quer eu e você gostemos disso ou não. E no livro de Romanos capítulo 1, eu li semana passada sobre as coisas que Paulo fala que são coisas do mundo. Ele dá uma lista: iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade.
inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, pessoas sem entendimento, nestos, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E nós falamos de um por um, e paramos no inventores de males. O mundo tem uma forma de viver, gente, e Deus está dizendo, esse mundo é do maligno. Não tente se amoldar a esse mundo, não tente entrar nessa forma, não entre nesse esquema. E dentro dessa lista ele fala sobre os inventores de males. Pessoas que inventam novas formas de desagradar a Deus, de pecar e de se distanciar ainda mais de Deus. Infelizmente, por estarem desligados de Deus, talvez até sem essa percepção, mas isso é o que acontece. E cada vez mais, o ser humano tem inventado coisas e situações para que a humanidade se degradeie e se fique um contra os outros e se destruam, como que está acontecendo no mundo inteiro nos dias de hoje. Nós falamos sobre alguns movimentos que trocam a sexualidade das pessoas e acham isso normal, inventam nomenclaturas novas. Nos últimos anos, existe um movimento muito grande para defender pessoas que são infratores de coisas que Deus condena. Inventores de males, inventores de liberação de drogas. Existe uma briga no mundo inteiro, de muitos países, para liberar a droga. Gente, uma sociedade onde a droga é liberada é uma sociedade caótica. Ah, pastor, mas lá na Holanda é liberado. Olhe para a sociedade holandesa. É uma sociedade sem Deus. E isso é muito grave. E cada dia surge uma nova invenção para afastar mais o ser humano de Deus, para deixar o ser humano inerte, para deixar o ser humano longe e afastado. O inimigo sabe que um escravo das drogas vai ser muito difícil vir à lucidez. Pedofilia. Você sabia de uma coisa? Existe aí um pensamento que está tramitando nas escondidas na nossa política brasileira, de um partido que eu não vou falar aqui, de um partido que todos os dias inventa uma coisa para distanciar a humanidade de Deus. E tu sabe o que eles estão defendendo? Está nas internas. Que pedofilia, o que é pedofilia? Pedofilia, crianças, é um nome grande, meio difícil. Pedofilia são adultos que abusam das criancinhas. E Deus condena isso. Mas está tramitando aí, em esfera governamental, com o apoio de alguns, de uma linha da psicologia e outros mais, os novos educadores, os novos sociólogos, os novos antropólogos, e é uma corrente forte, que pedofilia não é pedofilia, que pedofilia é um tipo de amor por criança. Portanto, esse cara não vai poder ser condenado, porque ele tem um profundo amor por uma criança. Inventores de males. E nós temos que orar para que isso não seja aprovado, para que isso não vá para frente, porque é mais uma desgraça para a nossa sociedade. Liberação do aborto. Alguns anos atrás eu fiquei triste quando eu vi uma cena na Argentina, naquela rua, que eu esqueci o nome, uma rua larga que tem na Argentina, a rua mais larga do mundo, uma rua enorme que tem na Argentina, em frente ao obelisco, aonde milhares e milhares e milhares de argentinos vibraram quando foi aprovado a liberação do aborto na Argentina. Gente, aborto é homicídio. Você está matando uma criança.
No momento da concepção, aquilo ali já é um serzinho, que Deus tem plano para aquela vida. E a juventude argentina, agora podemos fazer sexo à vontade, porque se engravidar, vai lá e tira. Isso é se conformar ao mundo. E durante o ano, milhões e milhões e milhões de crianças são mortas no mundo inteiro com essa invenção. Uma outra invenção? Você quer mais um absurdo? Inventores de males. Hoje está uma moda no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos países do primeiro mundo, mas vai chegar no Brasil. Uma pessoa acorda, aí pensa bem assim, ai, hoje eu me sinto um gato. E começa, miau, 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 miau. Aí começa a andar como um gato, se esfregar no outro, aí o outro se sente um cachorro, o outro se sente um sapo. Eu nasci ser humano, mas hoje eu me sinto um cachorro. Tem pessoas, gente, que estão indo para shopping. Tem filmagens disso. Com uma coleira, um ser humano ali, e o outro ser humano, desculpa a palavra, não vou nem falar a palavra, sendo guiado e andando como um cachorro. Inventores de males. Gente, o mundo emburreceu. E tem um monte de gente aplaudindo isso. E tem muito crente que às vezes quer se encaixar nessa idiotice. Eu nasci homem, mas eu não me sinto homem, eu me sinto mulher. Eu nasci mulher, mas eu não me sinto mulher, eu me sinto homem. Eu nasci homem, mas eu não me sinto mulher nem homem. O que você é? Eu sou um híbrido, eu sou os dois. Eu nasci mulher, mas eu não sou nem homem, nem mulher e nem sou os dois, eu sou um bicho. Inventores de males. E todos os dias há uma invenção para afastar o ser humano de Deus. E muita gente aplaudindo. E eu preciso falar isso para você. Tem uma droga nova, quer dizer, eu não sei se é nova, chamado Oxy. Ela é pior do que o crack para deixar a pessoa dependente. Qual é o objetivo do mundo? É destruir a vida desse ser humano, gente. Você já passou perto de uma cracolândia? Já passou perto de alguém, daquele monte de gente drogada? Eu já passei. São seres humanos, coitados, perdidos. Quer mais? Inventores de males? Inventores de leseiras, por ser uma sociedade inércia, longe de Deus. Inventaram um negócio há alguns anos para cá, de linguagem neutra. Boa noite a todos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ele não é ele, é Ili. Eu acho que é Ili, né? É Ili? Ili. Frio Ili. Gente, isso é uma aberração. Me parece, eu ouvi falar que me parece que o presidente da República cancelou isso aí. Eu não sei se é verdade. Mas isso está persistindo, mas é uma idiotice, gente, isso. E tem um monte de gente da língua portuguesa que está achando que isso é bom. Você não se refere mais às pessoas como senhor, como senhora, como você, como tu. Não. E existia um protocolo que quando você fosse falar em um lugar público, você tinha que falar boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todes. Quando o português diz, quando você fala boa noite a todos, já foi para todos. Na verdade, nem precisa do todos. Quando você fala boa noite, quando eu chego aqui na frente e falo boa noite, você não recebe esse boa noite? Todos recebem, seja homem, seja mulher, é o que você recebe. Mas nós estamos num mundo assim, onde todo dia inventam uma coisa, mas no fundo existe um objetivo por trás disso.
é distanciar você de Deus, e muitas pessoas estão querendo se conformar a essas questões. Desobediente aos pais. Nunca tivemos uma geração tão desobediente aos pais. Uma geração tão arrogante com os pais, tão sem respeito pelos mais velhos. Nércios. Nécio é uma palavra bonita para burro. Nécio é uma palavra bonita para burro. Nós estamos num mundo emburrecido, gente. Pessoas infiéis aos contratos, sem afeição natural. Olha que interessante. Irreconciliáveis. Pessoas incapazes de perdoar, que guardam rancor, pessoas difíceis. Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. Você que é papai e mamãe daqui da igreja. Nós estamos com uma geração de crianças, infelizmente, que estão nessa categoria. Alguns aqui da nossa igreja. Deixa eu falar para você. São crianças que são irreconciliáveis. Crianças que não sabem pedir perdão. Crianças que guardam rancor. Crianças magoadas. Já houve diversas situações aqui no Kids e no Infantil, de que uma criança ofendeu uma outra criança, ou que uma criança ofendeu um professor, e a tia chega para a criança: tudo bem, agora você vai pedir perdão do seu professor. Eu não vou pedir perdão de ninguém. Você vai pedir perdão do seu professor, porque você desobedeceu, você foi rebelde com o seu professor. Eu não vou pedir, eu não consigo pedir, eu não vou. Tome cuidado, papai e mamãe, com essa criança, que um dia ela vai engolir você. Se não matar você, como acontece todos os dias. Papai, ensine a sua criança a não se conformar com o mundo, ensine ela a pedir perdão. Perdão faz parte da vida. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Reconciliar relacionamentos. E nós estamos numa geração assim. Agora eu vou ficar aqui, eu vou guardar essa mágoa de ti, eu não vou te perdoar nunca. Pois é. Porque o inimigo sabe que uma pessoa que vive assim não consegue abrir o seu coração para Deus. Não consegue. E nós estamos numa geração de crianças irreconciliáveis. Crianças que gritam: eu não consigo pedir perdão, eu não vou pedir perdão. Aí chama o pai, chama a mãe. Ele é assim mesmo. Ele é assim, ele é assim. Ele é assim? Há tempos atrás a gente resolveu isso de uma outra forma. Eu não posso nem falar mais. Gente, ensine suas crianças a serem crianças de reconciliação. De perdoar, de pedir perdão, de dar o braço a torcer, de engolir certos sapos. Isso faz parte da vida. É renunciar a si mesmo, renunciar ao seu ego, renunciar ao seu rancor, renunciar à sua raiva, por amor a Deus. Tome muito cuidado para sua criança não ser criada na igreja e crescer um menino ou uma menina longe de Deus. Sem perdão não há contato com Deus. Ensine para sua criança isso. Que sem perdão não tem como o ser humano se conectar com Deus. Sem perdão. Sem renunciar a si mesmo. Sem lutar contra o seu orgulho. E finalmente ele fala sobre pessoas sem misericórdia, que também se encaixa, uma coisa puxa a outra. Pessoas que inventam palavras que se dane. Na verdade, tem uma palavra até mais forte que o mundo fala. Que se... Você sabe o que é. No mundo todo mundo fala isso. Quando você vê uma pessoa se prejudicando, quando você vê uma pessoa se lascando, que se...
O Senhor fala isso. Mas você não é do mundo, você é de Deus. E essa mesma palavra que Paulo dá aqui em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Jesus também fala no livro de Mateus, e também há uma menção no Velho Testamento, Levítico 18, capítulo 18, verso 3 e 4. Olha o que Deus fala: não procedo como procede o Egito era o mundo, aonde vocês moravam, nem como procede os da terra de Canaã, os cananeus, para onde estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos, sigam-nos, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É isso que Deus está falando. Falou no Velho Testamento e falando no Novo Testamento. Não se amoldem, não sigam o mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos diferentes. Nós temos que viver inconformado com essas coisas. Não conforme. Os nossos valores, o nosso comportamento, a nossa sexualidade. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Ensine isso para a sua criança desde pequenininha. Você não é todo mundo. A gente pode repetir? Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Não é porque está todo mundo na certa moda que você vai fazer. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é sacerdócio santo. Você é um povo escolhido, nação santa. Você é filho de Deus, você é diferente. Por isso que não encaixa, não encaixa. Nós tivemos muitos filhos de Deus que na história bíblica foram grandes exemplos de homens e mulheres que não se conformaram no mundo em que viviam. José do Egito. Tinha tudo para se perder aquele menino, tudo. Jovenzinho, adolescente, como um adolescente foi puxado como escravo, vendido pelos seus irmãos. Depois de muito trabalho, foi seduzido por uma mulher bonita, influente. Mas ele não se conformou ao mundo. E Deus fez uma grande obra na vida de José. Daniel. Depois, mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram para o mundo, ao ponto de arriscarem a própria vida. E Deus os livrou. Noé, construindo a arca, onde o mundo zombava dele. Mas ele sabia o que Deus queria para a vida dele. Moisés, o libertador do povo de Deus. Josué e Caleb, que voltaram encorajando o povo, e os outros: não, os gigantes vão devorar a gente. Elias, que não se dobrou para o rei Acabe. João Batista, que viveu uma vida muito diferente. Muito diferente. Era visto como um homem ridículo. E chegou ao ponto de não se conformar tanto ao mundo, que ele foi morto. Morto por apontar o pecado de Herodes e Herodias, a sua esposa, que era a cunhada. E por apontar essas questões que Deus aponta aqui, ele foi morto, foi degolado. Depois de uma linda dança da filha de Herodias, ela pediu a cabeça de João Batista porque ele tinha afrontado os pecados dela. E o nosso maior exemplo, Jesus, o Filho de Deus, o Deus que resistiu às tentações de Satanás, que chegou para Deus oferecendo pão quando ele estava com fome, oferecendo os reinos do mundo. E ele simplesmente não se conformou àquela proposta mundana, e por estar cheio da palavra, obedeceu a Deus. O livro de 1 João, gente, capítulo 2, dos versos 15 ao 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo. O mundo é essa lista de coisas que eu falei para você, de domingo passado e hoje. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo vai passar, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Meus irmãos, Deus está chamando você, chamando a Nova Igreja Batista Tabernáculo, primeiramente para se apresentar a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo, para não se conformar ao mundo, gente. O mundo não pode entrar na igreja. E hoje nós estamos com um bando de igrejas que você não sabe se é igreja, se é mundo, você não consegue discernir. E um dia, provavelmente terá uma grande surpresa nos céus. Nós estamos com um bando de pastores que estão abandonando o mundo, abandonando essas práticas que Paulo fala aqui, inspirado por Deus, e dizendo que essas práticas não tem nada a ver, que Deus ama todo mundo, que Deus perdoa. Sim, Deus ama, Deus perdoa, mas Deus tem os seus limites. Deus é Deus. E finalmente, primeiro se apresente a Deus. Segundo, não se conforme com esse mundo. Não tente viver a vida do mundo, gente. Nós temos uma vida diferente. A nossa fala é diferente. A forma com que nós comportamos é diferente. A nossa alegria é diferente. Porque nós somos filhos de Deus. Finalmente, nesse versículo, Deus fala e nos dá um chamado a nos transformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo transformai-vos. Transformai-vos, preste atenção, olhe para mim. Transformai-vos é um verbo reflexivo. Transformai-vos é um verbo reflexivo. É para você refletir e você entender que quem é responsável pela sua transformação, obviamente o Espírito Santo que está dentro de você, mas o responsável em transformar a mente, a sua mente, quem é? É você mesmo. Transformai-vos. Você é responsável em transformar a sua mente, em se encher dessa palavra. Essa palavra, ela vem de um termo grego chamado metamorfos, né? Que deriva de uma outra palavra chamada metanoia também. Metanoia que significa mudança de mente, transformação de mente. O que Paulo está dizendo aqui é transforme a sua mente, porque Deus sabe que quando você transforma a sua mente, você transforma todo o seu corpo. Tudo começa na sua mente, tudo começa na sua cabeça. Se você transformar a sua mente, você consegue transformar todo o seu corpo. Mudar o exterior a partir do interior. É isso que ele está falando. Mudar exteriormente a partir de uma mudança interna na sua mente. E ele não está falando simplesmente de mudança, mas de transformação, porque transformar é muito mais além. Por exemplo, sei lá, isso aqui é uma garrafa de água. Uma garrafa que tem um líquido aqui, que eu vou beber um pouquinho para eu não tossir. Uma garrafa com água. Se eu pegar essa garrafa com água e mudar ela dessa posição para essa posição, continua sendo uma garrafa com água, sim ou não? Eu mudei, mas continua sendo água. Se eu mudar para cá, continua sendo uma garrafa de água. Se eu mudar para ali, continua sendo uma garrafa de água. Deus não está falando somente em mudança. A palavra que ele usa é transformação. Tem pessoas que se mudam para um outro lugar porque acham que vão ser mais felizes. Se mudam para uma outra igreja porque acham que lá não vai ter problema. Você vai ter os mesmos problemas lá na outra igreja. Porque você não quer se transformar.
Entendeu? Mudar não vai adiantar, você continua sendo a mesma pessoa. Às vezes vem gente lá da NIB, né, da NIB Torquato. Eu quero ir para Tabernáculo. Não venha não, pode ficar aí. Às vezes tem pessoas daqui querendo ir para lá também. E eles vão dizer lá, não venha não, fique lá. Porque nós entendemos que não adianta você mudar, você continua sendo a água e a garrafa. Tem gente que muda de país achando que lá no... Obrigado, Eli. Tem gente que muda de país porque acha que se for para um outro país, você vai continuar sendo a mesma pessoa. O que Deus está falando aqui é transformação. É muito mais além. É transformar a sua vida, é transformar a sua mente. É ter uma nova forma de viver, um novo comportamento, uma nova ação. Não adianta você ir para um outro endereço. Você precisa transformar a sua vida. Isso já tem experimentos feitos nisso, gente. Muitos antropólogos e pedagogos, estudiosos, sociólogos, eles acham que uma pessoa que nasceu numa periferia, por exemplo, numa favela, num bodozal aqui em Manaus, por exemplo, eles acham que se essa pessoa mudar para um outro lugar, ela não vai mudar. O problema não está no lugar, o problema está aqui dentro. Está aqui dentro. É transformar aqui dentro. Assim como tem pessoas da alta sociedade que têm uma mente perdida, porque o problema está aqui dentro. É transformar. É isso que Deus vai... Transformai-vos. Transforme a sua vida e você é responsável por isso. Deus vai te ajudar com o Espírito Santo, te convencendo do pecado, mas você é responsável em transformar a sua mente por meio da palavra de Deus. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua vida muda, gente, quando você é transformado por Deus. Por dentro, para que você possa externalizar isso. E você se transforma. Essa palavra, ela vem da palavra metamorfos, da palavra metamorfose, que é transformação, e vem da palavra metanoia, que significa mudar de mente. Existe um grande exemplo de... Deus colocou na natureza para a gente entender essas coisas. Sobre transformação. Quantos aqui já viram uma lagarta? Uma lagarta. Se você ainda não viu uma lagarta, você vai ver agora. Olha o que é uma lagarta. Isso é uma lagarta. Você nunca viu uma lagarta, é uma lagarta. A lagarta, ela é um bicho que ela só enxerga o que está ali na frente dela. Ela só enxerga o imediato. Vive rastejando. O foco é o chão. Anda devagar. É muito frágil. Pode ser facilmente atacada, esmagada, atacada por pássaros. A lagarta é uma praga. Você não vê nenhum agricultor querendo lagarta na sua plantação. Lagarta é uma praga. A lagarta, ela causa destruição. Se você vê uma lagarta no chão, preste atenção. Se você vê uma lagarta no chão, ela andando, aí você deixa ela lá, você dá uma volta de 45 minutos, quando você volta, você não vai encontrar essa lagarta longe, ela vai estar um pouquinho mais na frente só. Isso representa pessoas que não querem se transformar. São pessoas que rastejam, só olham o que está diante de si, só olham o que pode pegar, é o carro, é o emprego, é o dinheiro. Mas são facilmente atacadas pelo inimigo.
são facilmente atacadas aqui dentro pelas seduções que o mundo oferece. Existem pessoas que você encontra com elas, e você fala com elas, e você encontra com essa mesma pessoa 10 anos depois, e você olha e fala, cara, parece que essa pessoa não saiu do lugar. Ela parece uma lagarta. Se encontra com a mesma pessoa depois de 20 anos, parece que nada mudou. Não houve transformação. É os mesmos problemas, é as mesmas coisas, é as mesmas reclamações, é a mesma murmura, é a mesma coisa, é as mesmas confusões, é os mesmos rastejar, é as mesmas fragilidades, é os mesmos medos. São lagartas espirituais. Não avançam. São frágeis. São seduzidas. É uma praga. Mas Jesus, quando entra na vida de alguém, de verdade, quando você recebe o Espírito Santo da promessa, que o livro de Efésios fala, a Bíblia fala que você vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui no livro de Romanos fala que você também tem a responsabilidade pela sua transformação, buscando a palavra, para que você entenda o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Gente, é um absurdo você fazer a mesma coisa e achar que vai ter resultados diferentes. Einstein, que era um cara que não tinha um conhecimento profundo de Deus, ele falou isso. É um absurdo fazer as mesmas coisas e achar que vai ter um resultado diferente. E Paulo está rogando que a gente transforme as nossas mentes. Tem pessoas que esperam as coisas mudar perto de você para você tentar mudar. Gente, você é responsável por sua transformação. Não espere o seu cônjuge, o seu marido mudar para você mudar, não. Não é mudar, é transformar. Transforme a sua vida. Seja uma melhor mulher, seja um melhor marido, seja um melhor filho, seja uma melhor filha, seja uma melhor criança. Seja o melhor membro para a igreja. Não espere o seu patrão mudar para você mudar como funcionário, não. Você precisa transformar a sua mente. E não depender do outro para você poder também corresponder. É isso que Deus está falando, transforme a sua mente. Filhos, porque o meu pai é assim, minha mãe é assim, porque o meu pai fez isso comigo, porque o meu pai falou isso comigo, por isso que eu sou assim. E muitos psicólogos estão alimentando isso, e viram vitimismo a vida toda. Transforme a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Não seja uma lagarta, que passam-se 10, 15 anos e você é a mesma coisa, com os mesmos problemas, as mesmas âncoras. Transforme a sua mente. Transforme você. Você é responsável por isso. Você vai precisar entrar no casulo. Você sabe que a lagarta, ela entra num casulozinho, tipo uma cápsulazinha. E ali Deus faz uma coisa extraordinária na natureza. Há um processo de transformação. Onde esse bichinho aí, que você está vendo, assim meio estranho, lento, frágil, se transforma numa coisa tão linda que é uma borboleta. Mas naquele casulo, há renúncia, há sofrimento. A ciência diz que a lagarta, ela meio que se liquefaz, ela vira um líquido, né? Dentro daquele casulo, há um tempo ali de sofrimento, para se transformar numa linda borboleta. Parafraseando, é isso que Paulo está falando para mim e para você. Deixe de ser uma lagarta. Deixe de ser uma praga. Deixe de ser frágil. Deixe de ser amargo, amarga. Deixe de ser uma pessoa que não perdoa.
Deixe de ser uma pessoa que não avança. Você não avança. Você não consegue avançar. Passam-se 10, 15, 20 anos, você não avança. São as mesmas coisas. É aquele crente velho que a gente conversa. Crente com 20, 30 anos, chega atrasado no GA. É relapso, não faz as coisas direito. Transforme a sua mente, meu irmão. Passe por esse momento de renúncia. Se encha da palavra. E transforme a sua mente para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois dessa transformação, interessante. A borboleta ela tem uma nova identidade. Antes era uma lagarta. Agora é uma borboleta. É uma nova identidade. Um novo CPF, um novo RG, uma nova aparência. É isso que Paulo está falando. Antes de você conhecer a Deus, você era uma coisa. E agora que você conhece a Deus, você passa por uma transformação, você é outra pessoa. Depois da transformação, você vai alcançar lugares que antes de transformar a sua mente, você jamais ia alcançar. Quantas pessoas eu aconselho e converso e observo ao longo da minha vida de pastor e de crente? Pessoas que no dia que decidiram transformar a sua mente, elas avançaram e elas olham para trás e vejam quanto Deus fez na minha vida. Quanto eu prosperei. E o que eu estou falando de prosperar não é isso aqui não, é prosperar em todos os sentidos. A minha mente foi renovada, eu passei por uma transformação, eu tinha um comportamento A, agora esse comportamento não existe mais na minha vida. E agora, você se torna uma pessoa bela, você chama a atenção dos outros como uma borboleta. Porque você vai ser o brilho de Deus nessa terra quando você transforma a sua mente. Agora você vai espalhar vida. Você sabe que a borboleta, ela espalha vida com a polinização, né? Ela sai polinizando, espalhando vida. Você quando transforma a sua mente, você espalha essa vida. Você encanta as pessoas que estão observando você. Porque elas vão ver o brilho de Deus na sua vida. E você vai inspirar outras pessoas a também se transformarem. É isso que Paulo está falando nesse versículo tão pequeno, mas com uma carga tão forte de ensinamentos. Apresente-se a Deus. Não se conforme com o mundo. Transforme a sua mente. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, tem um versículo lindo, muito famoso, muito repetido por crentes, que fala bem assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Transforme a sua mente e você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, pastor, eu sou assim por causa do fulano. Eu sou assim porque o meu marido me deixou. Eu sou assim por causa do meu pai que me abandonou. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim porque me enganaram. Eu sou assim por causa disso. Eu sou assim porque eu sou preto. Eu sou assim porque eu sou branco. Eu sou assim porque eu sou amarelo. Eu sou assim porque eu sou índio. Você é assim por causa de você mesmo. Transformai-vos. Você é assim por causa de você mesmo. Porque você pode decidir a sua vida ser diferente. Pode ou não pode? Você pode decidir e está nas suas mãos. Você pode transformar a sua mente por meio dessa palavra, por meio do Espírito Santo que se move dentro de você. Vença a sua criação. Pare de dar desculpas. O meu pai, quando eu era criança, ele me batia com um cilindro na minha cabeça. Aí eu sou assim. Poxa, bater com cilindro. Que exemplo mais agudo, né? Vença a sua criação.
Ah, eu sou chata assim porque a minha mãe era chata. A minha mãe era muito chata. A minha mãe, ela acordava e dizia, eu sou chata. E passava e dizia, chata, 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 chata. E por isso que eu sou assim. Você pode vencer sua criação. Pode ou não pode? Transformando a sua mente. Ah, eu sou safado porque meu pai era um safado. Meu pai não podia ver um rabo de saia. Por isso que eu sou assim. Por causa do meu pai. Não é por causa do seu pai, não é por causa de você. Porque você pode transformar isso na sua vida. Ah, eu sou ladrão porque eu vivo numa favela. Todo mundo é ladrão. Eu mexo com tráfico por causa que todo mundo... Você pode ser diferente. Basta você decidir. Basta você transformar a sua mente. Vença a sua criação. Pare com as suas desculpas. É isso que Paulo está rogando aqui. Apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não se conforme com o mundo. Ele dá a lista das coisas que você não tem que se conformar. E transforme. Não mude, transforme, transforme. É uma transformação. Era uma lagarta que virou uma borboleta. É uma nova identidade. É uma nova pessoa. É um novo comportamento. É uma decisão, gente. Aquele que quiser seguir Jesus, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Isso é uma decisão. Foi isso que aquele jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, não conseguiu fazer. Quando ele olhou a riqueza que tinha, e Deus tinha falado para ele dar aos pobres. Na verdade, eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Jesus estava testando ele. Talvez depois de Jesus ia dizer, não, é brincadeira, não dá não, eu só estou testando. Uma decisão. Transformar a sua mente para a mente de Cristo. Significa transformar o seu relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus. Transformar como você se relaciona com você mesmo. Transformar como você se relaciona com o seu irmão. E Deus pede, olha lá, Deus fala que há uma transformação até com o nosso comportamento com os nossos inimigos. Olha que interessante. Transformar o relacionamento com Deus, transformar o relacionamento com nós mesmos, transformar o relacionamento com nossos irmãos, o nosso próximo, e Deus vai até o extremo, transformar o nosso relacionamento com nossos inimigos. Antes você queria matar seu inimigo. Agora Deus fala bem assim, ore pelos seus inimigos. Isso é uma transformação. Porque é difícil orar pelos seus inimigos. Não é? A Bíblia fala, se ele te pedir para caminhar 1 milha, vai 2. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo te der sede, dá de beber. Isso é fruto de uma vida transformada. Só a transformação por meio da palavra que você entende o mundo numa perspectiva de Deus. E você renova a sua mente com a palavra de Deus, gente. Por isso, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vou ser bem claro hoje à noite, eu não tenho rodeio. Se você é meio do reteté, meio do... aqui não é o seu lugar. Eu vou lhe falar por quê. Eu vou lhe falar por quê, meu irmão. E eu quero o seu bem. O que transforma a vida de uma pessoa não é línguas, não é barulhos, não é adoração, ai, Senhor, chorar e gritar. Não é isso que transforma vidas. O que transforma vidas é a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da sua mente. E a gente renova a mente com a palavra. Não é com a emoção. Inclusive a emoção ela vai te levar para lugares bem perigosos, em geral. É o culto da razão. É de entender o que Jesus fez por você. E agora você corresponde se enchendo dessa palavra. É isso que orienta a sua mente, é a palavra de Deus. Eu vejo um monte de pessoas às vezes tomando decisões erradas. Não, porque eu senti que Deus falou. Que sentiu? Vá para a palavra de Deus.
A palavra de Deus está falando totalmente o contrário daquilo que você está pensando nesse seu sentimento. Sobrinho de um amigo meu, lá da NIB, era um menino muito engraçado. Ele tinha uns 19 a 20 anos, eu me lembro como se fosse hoje. E ele era aquele cara que queria buscar Deus, ele tinha aprendido, ai Deus é o Deus do milagre. Aí ele estava querendo namorar uma menina, estava querendo casar. Sério, verdade essa história. Aí ele chegou para Deus e fez a seguinte oração: Deus, eu estou aqui na igreja, no teu santo lugar. Eu vou fechar meus olhos, eu estou fazendo uma oração. E eu vou fechar os meus olhos, Deus. E eu vou clamar por uma varoa, uma mulher honrada para ser a minha esposa. E quando eu abrir os meus olhos, Senhor, a primeira mulher que eu ver é a mulher da minha vida. Quando ele abriu o olho, a irmã Guilhermina estava subindo a escada. Sério, verdade. A irmã Guilhermina, mãe do Oséias, com uns 80 e poucos anos, ela subindo a escada. Aí ele fechou o olho e falou: Senhor, eu vou orar de novo. Vai ser a segunda pessoa que vai entrar agora. E entra a irmã Eulessa, que vinha com ela também, só que ela era mais velhinha, veio depois. Quando ele abriu a irmã Eulessa, a esposa do irmão Avelino, fundador de lá, 90 e poucos anos. Aí ele, Senhor, não dá. E é assim que muitas igrejas estão vivendo. O que transforma a sua mente é a Bíblia. As respostas são a palavra. É por isso que aqui a gente se enche dessa palavra. Nós gastamos horas e horas e horas e horas e horas de estudando a palavra. Muitas pessoas chegam para mim: pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para esse assunto, para tal assunto, para essa situação. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não precisa vir perguntar de mim, não. Apresente-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não se conforme com esse mundo. Transforme a sua mente pela palavra. E a Bíblia fala que você vai conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Apresente-se a Deus com uma vida pura. Não se conforme com o que o mundo oferece para você. E transforme a sua mente. E deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Ele tem uma palavra aqui muito interessante: para que experimenteis. Você só vai experimentar se você fizer. Se você não fizer, você nunca vai experimentar. Você só vai experimentar a vontade de Deus na sua vida se você se apresentar a Deus, se você não viver como o mundo e você transformar a sua mente. Caso contrário, não tem pastor, não tem padre, não tem bispo que mude a sua vida. Você pode se mudar daqui para o melhor país do mundo, a sua vida não vai mudar. Você pode sair dessa igreja e ir para outra igreja achando, se você continuar rebelde, você não vai ser transformada por Deus. O que muda, o que transforma é a palavra. É de dentro para fora. Jesus falou muito sobre isso. Certa vez, Jesus falou: provai e vede como é bom você ter uma mente transformada por mim. Como é bom servir a Deus. Como é bom ser transformado por Deus. Lá naquele casamento que aconteceu em Caná da Galileia, que foi um dos primeiros milagres assim revelado na Bíblia de Jesus, onde Jesus transformou água em vinho. A Bíblia fala que o mestre Sala chegou, que era uma pessoa entendida de vinho, era o responsável pelo serviço da festa. Quando ele provou o vinho que Jesus transformou, ele falou: verdadeiramente, esse é o melhor vinho. Meus irmãos, você quer provar o melhor? Quantos aqui querem provar o melhor? Eu quero que você fique de pé. Se você quer provar o melhor,
Não existe fórmula mágica. Não existe emoção. Existe racionalidade. Simples assim. Portanto, rogo-vos, irmãos da Nova Igreja Batista Tabernáculo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Santo significa sem pecados, que é agradável a Deus. E essa vai ser a nossa razão, vai ser a nossa racionalidade, entendendo que Jesus morreu por nós, que Ele ressuscitou, que Ele nos deu vida, que Ele perdoou todos os nossos pecados, que Ele pagou a nossa dívida, que Ele riscou a cédula que era contra nós, e que agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, e nada, absolutamente nada vai poder separar você de Deus. E pensando nessas coisas, racionalmente, você oferece o seu corpo a Deus. Você não se conforma com o mundo. Quando vier as seduções do mundo, você vai recusar, como Daniel recusou, como José recusou. Ah, mas porque eu sou jovem, pastor, eu sou meio frágil. José tinha a sua idade, Davi tinha a sua idade, Daniel tinha a sua idade, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a sua idade, e arriscaram suas vidas, colocaram em xeque a sua vida, mas não voltaram. Decidiram não se conformar com o mundo. E finalmente, nós só vamos conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se transformarmos a nossa mente. Não é mudar, é transformar. Diferente. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de roupa, você pode mudar de liturgia de culto, você pode até mudar o jeito que você ora, você pode até mudar um comportamentozinho, você pode até mudar. Mas Deus está exigindo de mim e de você transformação. É uma nova identidade. Quando olharem para você, não é uma lagarta, é uma borboleta. Lagarta é lagarta, borboleta é borboleta. São duas identidades diferentes, mas com a mesma origem. E é isso que Deus está falando para a Nova Igreja Batista Tabernáculo, no meio dessa grande multidão linda que está aqui, dizendo no seu coração, dizendo para você por meio do Espírito Santo: vamos oferecer os nossos corpos a Deus, vivo, santo e agradável. Não vamos nos amoldar a esse mundo terrível, a esses pensamentos diabólicos que todos os dias surgem nas redes sociais, nas televisões, até com alguns pastores. E finalmente, vamos transformar a nossa mente por meio dessa palavra. E por meio dessas 3 simples atitudes que uma criança pode entender, essa igreja vai conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o rosto sobre você. Tome as decisões que você precisa tomar. Quebre seu orgulho, renuncie a si mesmo, transforme a sua mente, ofereça o seu corpo, saia desse mundo. E você vai dizer bem assim: eu nunca imaginei o que Deus poderia fazer da minha vida. Esse verdadeiramente é o melhor vinho, esse verdadeiramente é a melhor vida que eu poderia ter, porque eu estava atrasado, eu estava parado, eu era uma praga, eu vivia com medo, eu vivia com meus problemas, mas agora eu fui transformado por Jesus. E eu queria convidar você essa noite, que por algum motivo você nunca entregou sua vida para Jesus. Eu vou ser direto com você. Você precisa de Jesus. Você precisa entender que você é um pecador, que devido ao pecado dos nossos pais, Adão e Eva, nós fomos separados de Deus, e Jesus veio para morrer
E a Bíblia fala que Ele ressuscitou o terceiro dia para te dar vida, para você se religar novamente por Ele, para que você possa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela sua razão, e não se conformar mais com essa vida que você anda vivendo, mas sim transformar a sua mente para uma nova vida com Cristo, entendendo que Ele pagou os seus pecados, ressuscitou o terceiro dia, pagou a conta que era contra você, para te dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova criatura. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus hoje. Aí você pode tomar essa decisão. Aí onde você está. E no final, se você quiser externalizar isso, você pode me procurar e dizer assim: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Nós vamos orar por você e nós vamos ajudar isso a prosperar dentro de você, na sua vida. E quanto aos outros? Vamos viver o melhor de Deus ou não? Que Deus abençoe você. Tchau. Lembrando que se você vai se inscrever para o Ministério Nova Jovens, corra lá. Se você vai se inscrever para o Bebê Jesus, também corra ali ao lado. Tá? Vai ser uma grande maravilha. A lista dos